Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo aqui eu vou trazer uma questão voltada aí para quem está se preparando para a Secretaria de Estado de Educação de Minas. E essa questão ela envolve a razão e proporção, proporcionalidade, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Nós estamos quase chegando a 1.000 inscritos, isso é muito importante para mim, me ajuda demais. E além disso, eu estou no Instagram, tá aqui no slide, prof.igoralbert. Me siga lá também tem conteúdo e novidades importantes. E para você que está estudando e se preparando para o concurso da Secretaria de Estado de Educação, eu estou com um grupo gratuito exclusivo no WhatsApp, o link está aqui na descrição. E nesse grupo eu vou deixando materiais, vou deixando questões para a gente ir discutindo e crescendo juntos até a data da prova. E quem estiver lá vão ser os primeiros a saber do lançamento do meu curso que está chegando. Esse curso vai ser um curso só de questões FGV, de raciocínio lógico matemático, que é um conteúdo importante para você. Como eu disse aqui em outro vídeo anteriormente, essa prova de raciocínio lógico, ela vai definir quem vai ser aprovado e quem não vai ser aprovado, tá? Porque as provas de conhecimentos específicos, a ideia é que todo mundo vai bem, razoavelmente bem. Então, se você não conseguir pontuar em raciocínio lógico, não conseguir pontuar nas questões mais pedagógicas, você vai ter dificuldades de ser aprovado. Então, esteja atento para esse conteúdo, porque ele é muito importante. Vamos então resolver essa questão de proporcionalidade aqui da FGV. Jorge tem 325 bolinhas de gude e vai dividi-las entre seus dois filhos em quantias inversamente proporcionais a 5 e 8. A diferença entre as quantidades de bolinhas recebidas pelos filhos de Jorge é... Lembrando, se você quiser pausar e tentar resolver. Mas aqui eu quis fazer o seguinte. Eu quero te mostrar, primeiro, eu vou mudar um pouco o problema. Eu vou transformar esse problema em um problema diretamente proporcional, tá? Para você ver como que um problema de grandezas diretamente proporcionais seria resolvido nesse caso. E aí depois a gente vai resolver o problema original, que é o problema inversamente proporcional, e eu vou te mostrar que dá para você transformar qualquer problema de inversamente proporcional desse jeito aqui em um problema de diretamente proporcional. Ou seja, você só precisa saber esse tipo de problema para grandezas diretamente proporcionais. Se você souber, pronto, você já vai saber resolver os de inversamente proporcional também, tá bom? Então vamos lá. Primeiro eu vou fingir que esse problema é um problema de grandezas diretamente proporcionais. Se essas grandezas fossem diretamente proporcionais, como que a gente resolveria? Bem, eu tenho 325 bolinhas e tenho que dividir entre os filhos proporcionalmente a 5 e 8. Então, aqui eu vou até deixar bem destacado. Se fosse um problema de grandezas diretamente proporcionais, tá? Se fosse o problema. Então, eu teria que dividir 325 bolinhas diretamente proporcional a 5 e 8. 5 e 8, beleza. Primeiro, eu vou somar 5 mais 8. 5 mais 8 dá 13. Então, na verdade, eu tenho 13 partes. E aí, o primeiro filho vai ficar com 5 dessas 13 partes e o segundo filho vai ficar com 8 dessas 13 partes. Então, o que eu tenho que fazer é dividir esses 325 por 13. Então, 325 dividido por 13. Dá 2 menos 26 sobra 6, 65. 5 dá por 5. 5 vezes 3, 15 vai 1. 5 vezes 1, 5 mais 1, 6. Então, 65 menos 65, 0. Então, cada uma das 13 partes é 25 bolinhas. Opa, se o primeiro filho tem 5 partes, é 5 vezes 25. Então, das 13 partes, o primeiro filho tem 5. Beleza? Então, 5 vezes 25 dá 125. Agora, o segundo filho, ele tem 8 partes, né? 8 partes aqui, ó. 8 partes das 13. Então, 8 vezes 25. Que dá 160 mais 40,
200 bolinhas. Então, perceba, esse aqui é o passo a passo que eu vou usar quando o problema for uma divisão diretamente proporcional. Primeiro, eu somo as partes para ver quantas partes no total eu tenho. E depois disso, eu vou dividir o que eu tenho que dividir por esse total de partes. E aí eu vou saber quanto que cada um tem. Pronto, esse é o problema diretamente proporcional. Você vai me falar, obviamente, Igor, mas isso não era um problema de diretamente proporcional. Era um problema de inversamente proporcional. Beleza, mas aqui que é o pulo do gato. Você vai pegar esse problema de divisão inversamente proporcional e vai transformar em um problema de divisão diretamente proporcional. E o de diretamente proporcional, você já sabe resolver. Então vamos lá. Agora vamos voltar para o problema original, então. Como que eu vou transformar esse problema inversamente proporcional em um problema diretamente proporcional? Eu vou colocar diretamente, para eu não confundir. Só que como ele é inversamente proporcional a 5, então ele é diretamente proporcional a 1 sobre 5. Eu inverti. E ele também é diretamente proporcional a 1 sobre 8. Então, quando eu falo que é inversamente proporcional a 5, é a mesma coisa de eu dizer que é diretamente proporcional a 1 sobre 5. Quando eu digo que é inversamente proporcional a 8, quer dizer que é diretamente proporcional a 1 sobre 8. Pronto! Transformei esse problema inversamente proporcional em um problema diretamente proporcional. E a lógica que a gente vai usar é a mesma que a gente usou anteriormente no problema hipotético. Vamos lá? Então, agora sim, a gente vai resolver o problema inversamente, tá? Inversamente proporcional. Então, a primeira coisa que a gente tinha feito era somado. A gente tem, então, 325 bolinhas e elas vão ser divididas diretamente proporcional a 1 sobre 5 e 1 sobre 8. Então, primeira coisa é somar 1 sobre 5 mais 1 sobre 8. Mais 1 sobre 8. O mínimo múltiplo comum nesse caso é o 40. 40 dividido por 5 é 8 vezes 1, 8, mais 40 dividido por 8 dá 5 vezes 1, 5. 8 mais 5, 13 sobre 40. Então, a gente vai ter que pegar os 325 e dividir por 13 sobre 40. Então, 325 dividido por 13 sobre 40. Só que a divisão de fração, a gente tem que conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Beleza? E olha, aqui vai ficar 325 dividido por 13, a gente até já tinha calculado aqui, né? Que é 25. Então, vai ficar 25 vezes 40. Vamos calcular aqui no cantinho. 25 vezes 40. 4 vezes 5, 20 vai 2. 4 vezes 2, 8 com 2, 10. Então, dá 1.000. 1.000. Ok? Dá 1.000. E aí, depois disso, o que a gente tinha feito? A gente pegou o que a gente achou na divisão e multiplicou pelo número de partes de cada filho, né? Então, o primeiro tinha 5 partes, a gente multiplicou, e o segundo tinha 8 partes. Então, dessas 1.000 aqui, quando a gente multiplicar por 1/5, a gente vai achar a fração que representa, que corresponde ao primeiro filho. Então, 1/5 vezes 1.000, primeiro filho. 1/5 vezes 1.000. 1/5 vezes 1.000 é 1.000 dividido por 5, que é 200. E o segundo filho é 1/8, a parte dele, vezes os 1.000. Que é a mesma coisa que a gente tinha feito lá na diretamente proporcional, né? 1/8 vezes 1.000, que dá, vamos dividir 1.000 por 8. 10 por 8, 2. Ops, 1, desculpa. Sobra 2. 20 por 8 dá 2, que dá 16. Sobra 4. 40 por 8 dá 5. Então, 125. E aí, veja, o primeiro filho ficou com 200 bolas e o segundo filho ficou com 200 bolinhas de gude. Ok? E veja que, pelo menos intuitivamente, a nossa resposta está correta. E, de fato, está, né? Mas quando você estiver lá resolvendo, pensa o seguinte.
Se o primeiro filho era inversamente proporcional a 5 e o segundo era inversamente proporcional a 8, o filho que está com menos vai ganhar mais, tá? Porque é inversamente proporcional. Então, aquele que está inversamente proporcional a 5 vai ficar com 200. E o que está inversamente proporcional a 8, que é maior, vai ficar com menos, vai ficar com 125. Então, tá certo, tá bom? E aí a pergunta é, a diferença entre as quantidades de bolinhas recebidas. Então, veja, a banca FGV, ela dificilmente vai trazer uma questão para você na prova que vai ser uma operação e pronto, essa operação está resolvida, já marca. Não, cuidado. Volte sempre no enunciado. Porque o que dói no coração do professor é ver o aluno resolvendo o negócio, sabendo certinho aquilo ali, só que ele, por não voltar, marca errado, tá bom? Então, aqui é a diferença entre o número de bolinhas recebidas. 200 menos 125, fazendo a subtração aqui, a gente vai achar 75 bolinhas. A alternativa é. Então, o que eu quis trazer nesse vídeo aqui é justamente o assunto de razão e proporção, para você lembrar o que é diretamente e inversamente proporcional. E, além disso, para você saber identificar e converter um problema de inversamente proporcional para diretamente proporcional. Porque aí provavelmente sua vida vai ficar mais fácil, tá? Porque não precisa de você aprender um outro método para resolver os problemas de inversamente proporcional. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa um comentário, deixa o like, inscreva-se no canal, isso é muito importante para mim. E não deixe de entrar no nosso grupo da Secretaria de Estado de Educação. E se você está tentando outros concursos, eu também tenho um grupo genérico lá no Telegram, onde eu coloco questões de informática, matemática e raciocínio lógico. E geralmente dou um desconto bem bacana para os meus produtos também. Então, é isso. Muito obrigado pela companhia, espero ver você em breve. Até logo!